Olá, tudo bem? Vou falar para vocês. A maioria das vezes, quem facilita para o narcisista é a própria vítima. Como assim? Olha, narcisista é narcisista. As ações e atitudes do narcisista se repetem. O padrão se repete de narcisista para narcisista. As atitudes são as mesmas, as manipulações são a mesma. Tudo no narcisista é a mesma coisa. Só troca de endereço e do sujeito. Porque narcisista repete padrão. Todos os narcisistas têm um modus operandi parecido. Vamos lá. Love bomber. Todo narcisista vai fazer love bomber, que é aquele ataque de amor para destruir barreiras e defesas. É um investimento contínuo, permanente. São de 2 semanas a 6 meses de amor intenso, dedicação, presença, mensagens, coisas incríveis, né? Abre a porta, fecha a porta, deixa você passar primeiro, te valoriza, te exalta, te coloca num pedestal, você vira o ídolo do narcisista. E ele vai fazer tudo para te agradar, ele vai cuidar de você, ele vai estar atento a todas as suas necessidades, minuto por minuto. E você, a partir desse momento do Love Bomber, depois quando o Love Bomber termina, você começa a fazer concessões que normalmente você não faria. Como assim, Rocker? Olha, deixa eu falar para você. No Love Bomber não deu tempo de você conhecer o narcisista porque ele não se revelou. Nesse tempo do Love Bomber, ele está fazendo um investimento de amor em você. Ele está cuidando, se dedicando, ele está cuidando até das palavras que ele fala. Ele está cuidando até das piadinhas que ele faz. Ele está cuidando até da hora de chegar e da hora de sair. Ele está cuidando de você, ele sabe onde você vai, o que você está fazendo, com quem que você está fazendo, como você está fazendo. Mas quando termina o Love Bomber, que provavelmente ele já está morando dentro da sua casa, ele começa a fazer o segundo investimento. Qual que é o investimento? Derrubar os seus valores. Quando o narcisista consegue primeiro entrar na sua vida através do Love Bomber, o segundo plano do narcisista é derrubar seus valores. Porque uma pessoa que tem valor, que tem ética, uma pessoa que tem autoestima, que tem ânimo, uma pessoa que se conhece, sabe quem é, não permite que mude coisas que para elas são centrais. Como, por exemplo, honestidade, verdade, sempre falar a verdade, fidelidade é um ponto-chave. E atitudes do cotidiano que depois do Love Bomber muda. Por exemplo, antes do Love Bomber, ele sempre abria, no Love Bomber, ele sempre abria a porta para você. Agora terminou o Love Bomber, ele nem olha mais para você. E você vai permitindo, com medo de perder aquela pessoa, ele vai se transformando em outra pessoa. O sexo que antes era tão bom, agora já é um sexo mecânico, é um sexo de obrigação, é um sexo para manter a relação. Então não tem o mesmo valor e o mesmo sabor que tinha antes. Mas você vai se adaptando porque você não quer perder. Então você não cobra, você não exige. Então o narcisista começa a usar as suas ferramentas financeiras, como cartão, como pedir dinheiro emprestado, coisas que você não emprestaria normalmente para alguém, mas você começa a fazer por essa pessoa. Você normalmente nunca na sua vida atrasou o pagamento de um cartão, mas agora, além do narcisista ter estourado o seu cartão e o seu cartão está atrasado porque você não tinha o dinheiro suficiente para pagar o cartão, você não questiona. E se questiona é muito superficial. Meu bem, por que você estourou o cartão? Eu não vou ter dinheiro para pagar agora. E se ele falar, não, depois você dá jeito, você se vira. Você baixa a cabeça e você não questiona. Você não se impõe mais. Você não defende mais seu ponto de vista e seus valores, como a honestidade, que é manter o cartão sempre em dia,
manter as parcelas dos financiamentos sempre em dia, e você começa a atrasar as contas porque o narcisista tem outras prioridades, e você, por não defender a si mesmo e passar a defender mais as necessidades do narcisista, você começa a quebrar valores. A partir daí, na relação sexual, agora o narcisista vai fazer coisas que antes você não queria e que ele respeitava porque ele era um love bomber. Então, se você é uma pessoa que não gosta de sexo além do natural, como usar brinquedinhos, sexo não só o vaginal, né, para que não derrubem o vídeo, vamos falar aqui, né, anal. Então, dentro dessa postura, você começa a fazer concessões, você começa a aceitar essas novas linhas que são impostas pelo narcisista, porque agora você não está mais respeitando o seu próprio código de ética. Porque todos nós temos o nosso próprio código de ética, todos nós temos os nossos próprios limites. Isso eu não aceito, isso eu não faço, isso não permito que aconteça. Depois você começa a perceber que você está sendo humilhado, desrespeitada, abusada, desvalorizada, e ainda com piadinhas que te diminuem, como eu estou andando com o bujãozinho porque você está gorda, estou andando com caipira porque você está mal vestida ou vestido. Lembra-se, eu estou falando do narcisista, e eu estou falando narcisista na condição narcisista, e não homem ou mulher. Então tudo que eu falo aqui se aplica tanto para o narcisista homem, quanto para o narcisista mulher. Todos os meus vídeos se aplicam para os dois gêneros, tá? Tanto homem quanto mulher. Você só coloca aí na sua condição. Então você começa, dentro da relação, a abrir mão daquilo que você não abriria em ocasiões normais, em situações normais. Mas o narcisista vem impondo. E ele começa a dar uma sumidinha na semana. E você até questiona. Mas ele dá uma desculpa qualquer. E você, com medo de debater, porque da outra vez que você debateu, ele foi bruto, agressivo, ignorante, você aceita calmamente e permite que as coisas sigam. Mais para frente, ele vai dar 2 sumidinhas na semana. Ele já tem outra vítima. Mas você não vai questionar, porque da última vez que você questionou, né, ele te chamou de tóxica, de abusiva, porque você fica no pé, porque você não deixa respirar, porque não pode mais ter vida própria, porque ele não pode ter amigos, porque ele não pode ter pessoas que ele conhece, porque agora parece que ele está preso, que ele é escravo. E ele joga todas essas coisas em cima de você, e você faz o quê? Você retrai, você não defende o seu ponto, você não defende a sua razão, a sua ética, a sua moral. E daqui a pouco você descobre que ele tem amante, ou ela tem amante, e quando você vai questionar, diz, a culpa é sua. E você, com medo de perder o lixo que você tem, você aceita. Você acha que a culpa realmente é sua. E você permite que aquele narcisista continue a cada dia mais, provocar cada vez mais a destruição da sua ética, da sua moral, da sua honestidade, da sua autoestima, do seu brilho, da sua luz. Até quando você vai deixar de ser quem é para defender uma pessoa que nunca te valorizou e nunca te respeitou? Uma pessoa que nunca colocou você em primeiro lugar, sempre em último. Todas as outras coisas vieram em primeiro lugar. Pensa nisso.